A Bíblia continua sendo singular quando comparada com outras literaturas religiosas do mundo, pois 30% de seu conteúdo são de natureza profética. Estudaremos na lição dessa semana os pilares da interpretação profética historicista, que oferece a identidade e a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sejam todos, então, bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 11, que tem como título A Bíblia e as Profecias. Vamos estudar dois assuntos no esboço da lição dessa semana. Vamos a falar sobre os métodos de interpretação profética e, em segundo lugar, a tipologia como profecia. Tudo bem? Vamos ao primeiro assunto, então, os métodos de interpretação profética. As profecias têm sido estudadas de acordo com 4 metodologias de interpretação. Estas metodologias são o preterismo, o futurismo, o idealismo e o historicismo, ou uma combinação de todas elas. Vamos a considerar como exemplo as profecias de Apocalipse para entender estas metodologias. Tudo bem? Começaremos com o preterismo. Os preteristas acreditam que o Apocalipse se restringe apenas aos primeiros séculos. Dessa forma, as perseguições imperiais romanas, por exemplo, seriam o único objeto de preocupação do autor do livro. Em segundo lugar, os futuristas, que têm no Apocalipse um livro essencialmente escatológico, só para o tempo do fim. E esse método de interpretação ganhou gradativamente a adesão de protestantes, evangélicos e também de pentecostais. Isso tudo após a propagação do dispensacionalismo desde o século XIX. O terceiro método é o idealismo. Diferentemente das outras correntes de interpretação, o idealismo não encontra no Apocalipse nenhuma ligação com fatos históricos. Para os idealistas, o livro apresenta uma descrição simbólica da luta entre o bem e o mal, que não se aplica a nenhum período histórico. Para os idealistas, seus ensinos se aplicam a crentes em qualquer período da história. E agora sim, vamos falar sobre o método do historicismo. Segundo essa corrente de interpretação, as profecias se cumpriram no passado, algumas se cumprem no presente e algumas se cumprirão no futuro. Um autor de livros, Leroy Edwin Fromm, o definiu assim, disse: o cumprimento progressivo e contínuo de profecia, numa sequência ininterrupta dos dias de Daniel e do tempo de João, até o segundo advento e o fim do tempo, em todo tempo. Nos livros apocalípticos, percebe-se que o cumprimento das profecias se dá ao longo da história, culminando no estabelecimento final do reino de Deus. E em Daniel 4, nós vemos vários impérios que se sucedem, começando por Babilônia, seguido pela Grécia, depois Medo-Pérsia e por fim Roma, dando lugar aos reinos divididos até que o reino de Deus seja estabelecido. Assim está definido entre os capítulos 2 até o capítulo 7. Entretanto, essas profecias também contemplam fatos que se cumprirão em tempos muito distantes ou em los últimos dias da história. Um elemento chave da posição histórica é o princípio dia por ano, aplicado à interpretação profética. E a única medida de tempo que não é usada na profecia de Daniel e Apocalipse é o ano. E faz referência a dias, a semanas, a meses, mas a ano, como unidade de tempo, não. E a explicação mais óbvia para isso é que o ano é a unidade simbolizada nessas profecias. O segundo assunto da lição dessa semana é a tipologia como profecia. E para entender a tipologia profética, precisamos entender os conceitos dos termos tipo e antítipo. Tipo é a figura, a sombra, o exemplo. E o tipo geralmente é encontrado no Velho Testamento, que aponta para o antítipo que se encontra, na maioria das vezes, no Novo Testamento. E o antítipo é a realidade. Tipologia e profecia são irmãs gêmeas e ambas apontam para o futuro.
Algumas características próprias que devemos considerar para identificar o tipo e antítipo de forma correta. Tudo bem? A tipologia se concentra em pessoas, eventos ou instituições reais do Antigo Testamento. Romanos 5,14 descreve a Adão como um tipo e a Jesus como antitipo. Cristo como aquela pessoa real que salvaria o mundo. O texto diz, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, o qual é a figura daquele que havia de vir. O problema do pecado que veio através de Adão, uma pessoa real, foi resolvido por outro ser real, cujo nome é Jesus. Um segundo princípio é: o tipo aponta a uma realidade muito maior no futuro. Um exemplo desse princípio está no livro de João, capítulo 3, versos 14 e 15. E diz aí que Moisés levantou a serpente no deserto, e assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A serpente que foi levantada no deserto apontava a uma realidade maior, que era Jesus, o Salvador do mundo. Amém. Outro princípio é o seguinte: o único guia para identificar um tipo e antítipo é quando um escritor inspirado das Escrituras os identifica. Um exemplo vemos no livro de Mateus, capítulo 12, verso 40. Ali a Bíblia diz: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aqui Jonas seria o tipo e Jesus é o antítipo. E a própria Bíblia os identifica claramente. Algumas aplicações ao final de nosso esboço. Deus faz com que a história e a profecia concordem para que os verdadeiros filhos de Deus, crentes, nunca se envergonhem dele. E Deus nos convida a crer em sua palavra. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e também é eficaz. Querido irmão, que a palavra de Deus possa ser eficaz na sua vida todos os dias. Amém? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Abençoe a todos aqueles que com sinceridade se aproximam dela e possam encontrar a verdadeira esperança de suas vidas. Dá-nos fé para crer nela, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco. Lembre nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.